nasceu, um filho se nos deu, veio trazer salvação, é a luz na escuridão. Abre o seu coração, sinta a paz entrar, é Jesus, o Messias veio habitar, esperança que invade o Natal chegou, com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal, do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal, do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar, aleluia, Abre o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invade, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Não poderíamos começar esse culto de uma forma mais especial, com essas crianças tão lindas, bem preparadas, bem ornamentadas para essa noite, não é? Amém, igreja? Graça e paz seja sobre você, sobre a sua família, nessa noite incrível. Creio que você veio essa noite de coração aí aquecido para o que vamos ter nessa noite, mas só lembrando, estamos num culto a Deus, estamos numa celebração a Jesus Cristo, e eu quero agradecer pela sua presença, pela sua companhia conosco. Você que nos visita também, Deus te abençoe grandemente, e crie sim expectativas, porque o que vamos vivenciar aqui, para a glória do Senhor Jesus, é enriquecedor, vai ser edificante para o nosso coração, amém, queridos? Deixa eu só dar um aviso para vocês, aliás, um pedido. Se por acaso aí no meio das poltronas você tem um lugar vago, por favor, se puder pular aí e preencher esse lugar, deixar que as pontas fiquem vagas, para se caso chegar mais pessoas aí, puderem se alocar de forma tranquila, eu agradeço, fica mais fácil, tá certo? Vamos evitar deixar poltronas vazias no meio, por gentileza, tá bom, queridos? Meus irmãos, eu quero avisar algo, 2 recados apenas neste início de culto, para a gente dar continuidade ao nosso musical que já começou, né, com as nossas crianças do Adora Kids.
Dois avisos que é o seguinte: primeiro é sobre a nossa agenda, né? Começando a partir de hoje, a nossa agenda especial de final de ano. Nós não tivemos o culto pela manhã, então hoje é só à noite, mas também no dia 29, no próximo domingo, nós vamos ter culto somente às 19, como está sendo hoje, tá certo? E se atentem também para a Noite da Esperança nas terças-feiras, porque nas próximas 2 terças nós não teremos a Noite da Esperança, que seria no dia 24 e no dia 31, vésperas de feriados, nós não teremos culto nessas datas, tá certo? Nós retornaremos aí no dia 6 praticamente, aliás, voltaremos aí no dia 5, né, de dezembro com o primeiro culto do ano, mas também no dia 6, aí pode passar outra imagem, querido, por favor. Voltaremos no dia 6 com todo entusiasmo, alegria, perseverança, com a nossa jornada de oração, de clamor, 12 por 12. Nós vamos estar aqui a partir do dia 6 de janeiro, numa segunda-feira, empreendendo aí 12 dias diretos, buscando ao Senhor com cultos rápidos, breves, bem objetivos, no máximo 45 a 50 minutos, bem rápido, mas intenso na presença do Senhor. E fica o nosso convite para você estar aqui. O que é o 12 por 12? Serão 12 dias de clamor por 12 meses de bênçãos da presença de Deus em nossas vidas, e teremos em cada dia um direcionamento específico para a oração, com uma palavra específica bem breve. Você é nosso convidado a estar aqui nesses dias, do dia 6 até o dia 17 de janeiro, às 20 horas, tá certo? Queridos, eu convido você, mesmo assentado, a fazer uma oração. Nós já estamos em culto ao Senhor e nós vamos a seguir ter também algumas programações, algumas apresentações, mas gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor nos reúne nessa noite. É o Senhor quem nos trouxe aqui. Nós temos uma agenda, uma programação, tem todo um preparo, todo um treinamento, todo um empenho de uma grande equipe, mas cremos que é o Senhor quem reservou essa noite para estarmos juntos na Tua presença, Te buscando, Senhor, e celebrando o nosso Natal, que é Cristo Jesus. Pai, sê conosco, receba esse culto. Pai, fala aos nossos corações, que a Sua presença seja real entre nós. Pedimos, Espírito Santo, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor possa nos revelar quem é Jesus nessa noite. E que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, engrandecido e glorificado em cada atitude, em cada ocorrência, em cada situação, em cada movimento dentro deste recinto, Senhor. Que o nome de Jesus seja exaltado. Amém e amém. Queridos, mesmo assentados, nós vamos ter a oportunidade, enquanto nós vamos ter aqui a apresentação do coração adorador, você que veio preparado com suas ofertas, seus dízimos, você que sente no seu coração de contribuir generosamente com a obra do reino de Deus nessa casa de oração, eu te convido, enquanto nós vamos ter aqui o louvor através da dança, você pode então se dirigir aqui na frente, trazendo seu envelope nas urnas, ou lá atrás, através de outras opções, como você quiser. Mas todos assentados, bem tranquilos, mas adorando e celebrando ao Senhor Jesus. Vamos fazer assim? Amém? Oh, noite santa, de estrelas tão brilhantes. Oh, linda noite em que o Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo na terra apareceu. As
Ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer jamais se desviará dele. A palavra do Senhor, aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, irmãos amados. Mais uma vez nós queremos estender aqui a nossa saudação a todos os irmãos que estão aqui presentes, que tiveram o convite de estar aqui pela primeira vez. Nós também queremos louvar a Deus pela sua vida. E seja bem-vindo aqui conosco em nome de Jesus. Nós iremos dar continuidade a essa linda celebração. Mais uma vez quero reforçar que o pastor Valdemar já orientou os irmãos. Se tiver porventura algum lugar próximo a você, dê um sinalzinho por gentileza, que os nossos irmãos lá da organização do fundo vai estar trazendo, outros irmãos estão chegando, várias pessoas lá no fundo aguardando o lugar. Que todos sejam bem-vindos aqui. Quero também pedir por gentileza a cooperação dos papais, os responsáveis pelas crianças, para que eles não fiquem no corredor, porque nós iremos dar continuidade às ministrações e todo estes espaço será utilizado, inclusive aqui na frente. Então pedimos, por favor, para que as crianças sejam aí acompanhadas pelos pais. Hoje nós não teremos aqui o espaço Kids, porque desejamos que elas também participem dessa noite tão especial, celebrativa, juntamente com a equipe da Rede Kids. Amém, meus irmãos queridos? Glórias a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, porque é uma noite celebrativa, é uma noite para exaltar ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Noite de dezembro, 7h17, lua minguante, vento sudoeste, o dólar ainda em alta e o clima do mundo está uma loucura. As vagens do Himalaia cresceram 0,05 milímetros em 15 anos. Bom, mas será que com essas informações nós encontraremos o Natal? Isso mesmo, o Natal. Vocês não sabem? Ele se foi, se perdeu. Ou será que nunca existiu? Bom, existir, existiu. Não estamos aqui por nada, não é mesmo? Elementar, meus caros ouvintes, o Natal está no ar, tão certo quanto esse ar que eu respiro. Mas onde exatamente ele está? Porque mesmo com a nossa mega experiência em... deixa eu ver... 2 casos resolvidos? Exatamente. Achamos a meia perdida da Dona Lola e a bengala perdida do seu Joaquim. E mesmo com a nossa vasta experiência, nós vamos deixar essa oportunidade de trabalho para os outros, né? Sim, e eu já até sei quem chamar. Eles, os virtuosos e hábeis alunos do Instituto Glory School de Espionagem. Entrem!
Detetives? Sim, inspetor! Pois bem, como vocês sabem, nós temos uma missão: encontrar o Natal. O Natal! E o que temos de pista para essa busca? Só esse livro preto? Como assim, só esse livro preto? Esse livro preto é uma preciosidade que nos ajuda a resolver qualquer problema frente a qualquer dificuldade ou situação. Ele é uma preciosidade e se chama Bíblia. Bíblia! Mas como que sabe que para encontrar o Natal nós precisamos seguir a pista desse livro? Dessa Bíblia? Bom, eu sei que nós precisamos usar esse livro porque quem nos orientou a usá-lo foi o Dr. Joel Locke Holmes. Dr. Joel Locke Holmes! Sabe, eu sou tão fã do Dr. Sherlock Holmes. Ai. Pois é. Ele mesmo. E ele nos ensinou que para a solução de todos os nossos problemas, devemos consultar esse livro, inclusive para encontrarmos o Natal. Estou perdido e não sei para onde. Eu não tenho sentido do caminho para prosseguir. Se eu não tenho pista, uma lista para perseguir. Deixa a minha vista este livro aqui. Vem, viver e abra, abra, abra. 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 Se eu estou perdido e não sei para onde, se eu não sei o sentido do caminho para prosseguir, se eu não tenho pista, uma lista para perseguir, deixa a minha vista este livro aqui. Vem, viver e abra, abra, abra. 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 Meu bloquinho para anotar, meu caminho para andar, melhor mapa pra eu seguir. A lanterna me diz onde eu devo ir. Vem, viver e abra, abra, abra. 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 Bíblia! 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 Mas Mr. John e Mrs. Mary, por onde começar nesse livro tão grande? Olha, podemos começar do começo? Olha, o Dr. Joel Locke, ele disse que sempre que
tivermos alguma dúvida, podemos seguir a Bíblia, buscando orientação e... ele também me deu algumas dicas, umas pistas. Mas eu esqueci de anotar. Esqueceu de anotar? Mrs. Mary, e agora? Calma, detetives, calma. Me lembrei de algo que o Dr. Joel Locke disse. Ele disse que sempre que tivermos qualquer dúvida, podemos pedir orientação para quem criou todas as coisas, incluindo eu, vocês e tudo mais que precisarmos. Tudo mais que precisarmos. Mas como fazemos isso? Falamos com quem? Eu quero saber, pois aí eu nunca mais vou ficar perdida em nada. E sempre vou saber o que fazer na escola, na rua, na internet. Bem, isso é bem simples. Falamos com Deus através da oração. Ele sabe de todas as coisas, sempre nos ouve e responde fazendo o melhor para nós. Me fez, inclusive, lembrar de uma canção onde nós podemos aprender a orar. Meu coração pequeno é como eu sou em oração. Protege-me por onde eu for, quando eu sair pra trabalhar, na minha escola estudar, na internet a navegar. Me guia, meu Senhor. Meu coração precisa, Deus, do teu amor em oração. Que eu te ouça onde eu for, no futebol, quando eu jogar, quando os amigos eu encontrar, na minha igreja, no meu lar. Me guia, meu Senhor. Meu coração pequeno é como eu sou em oração. Protege-me por onde eu for, quando eu sair pra trabalhar, na minha escola estudar, na internet a navegar. Me guia, meu Senhor. Meu coração precisa, Deus, do seu amor em oração. Que eu te ouça onde eu for, no futebol, quando eu jogar, quando os amigos encontrar, na minha igreja, no meu lar. Me guia, meu Senhor. Precisamos sempre de ti, seja na escola, no trabalho, na igreja, na faculdade, com os amigos ou com a família. Precisamos sempre de ti. Nos ajude a entender a Bíblia e a encontrar o Natal. É isso que te pedimos. Amém. Amém. Bom, agora que oramos, deixa eu ver aqui na Bíblia. Eu lembro que o Dr. Joel Locke tinha comentado sobre um tal de David King. Pode ser Rei Davi? Sei que é uma história de detetives e tal. Tem todo um ar inglês. Mas poderia facilitar um pouco, por favor? Claro, por que não? Mas aqui no índice Bíblia não tem o livro de Davi. Elementar, meus caros detetives. Vocês sabiam que o rei Davi era músico?
Sim, ele tocava harpa. Harpa? Meu pai ia tocar harpa. Eu achava que ele tocava bateria, um contrabaixo ou uma guitarra. Mas harpa? Nada a ver isso. Então tá, precisamos achar o rei Davi para sabermos de mais pistas. Ele toca harpa. Mas não sabemos achar pessoas que tocam harpa. Pra onde que nós vamos? Elementar. Música chama músico. Um músico chama outro músico. Olha lá, tem uns vindo ali. Vamos perguntar pra eles, né? Opa, licença. Beleza, que manda? Estamos procurando o rei Davi, que toca harpa. Vocês conhecem? Davi que toca a harpa? Tocava, né? É o Davizão. Chega aí, Davi. Opa, pois não. Querem falar comigo? Eu posso ajudar? Ué, pensei que você tocava a harpa. Harpa? Toquei há muito tempo, inclusive pra Saul, aquele atormentado. Mas o problema é que comecei a ter umas dores aqui, outras ali, fica curvando tocando harpa. Sabe como é que é? Idade avança. Eu não sou mais aquele garotão com toda aquela energia toda que tinha. Uhul! O rei Davi toca guitarra. Viu, Mrs. Mary? Você tá por fora. Toca aqui, Davizão. Tá. Mas vamos ao que interessa. Temos uma Bíblia, pedimos orientação a Deus e chegamos até você. E aí, você sabe onde está o Natal? Ah, o Natal. Não só sei como eu escrevi. Além de mim, muitas outras pessoas escreveram sobre o motivo do Natal antes dele acontecer. Mas olha, tem que ser agora. É que eu preciso ensaiar e vocês não podem me procurar depois. Ah, depois? Davi, é que a gente tem uma missão e a gente não pode esperar. Mas eu também não posso parar meu ensaio. Eu tô morrendo de vontade e saudade de tocar. Então, o que você acha? Você puxa o ritmo daí e a gente te pergunta daqui, pode ser? Ok, eu vou puxar um reggae. Minhas ovelhinhas se amarravam, ficavam tranquilinhas. Ei, Davi, chega aí, me dá uma força que tá aí, Davi. Chega aí nesse reggae raiz de Davi. Ei, Davi, chega aí, me dá uma força que tá aí, Davi. Chega aí nesse reggae raiz de Davi. Buscando a mensagem verdadeira e uma ajuda de primeira. Queremos saber onde devemos ir, e aí dá uma dica, Davi. Atenção! No Salmos 2, versículo 7 diz: Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa é uma boa dica. Olha, o Senhor falou sobre um filho. Isso mesmo. Boa dica. Valeu, Davi. Disponha. Mas agora eu tenho que voltar a ensaiar, ok? Tá, mas precisamos de mais uma ajuda. Então manda aí. 1, 2, 3 e... Ei, Davi, chega aí, me dá uma força que tá aí, Davi. Chega aí nesse reggae raiz de Davi. Ei, Davi, chega aí, me dá uma força que tá aí, Davi. Chega aí nesse reggae raiz de Davi. Buscando a mensagem verdadeira e uma ajuda de primeira. Queremos saber onde devemos ir, e aí dá uma dica, Davi. No Salmos 16, temos a seguinte passagem: Pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O Natal é motivado por alguém puro, sem pecado algum. Então não é qualquer pessoa. Não mesmo.
mas posso ensaiar agora? Por favor, Davi, precisamos de mais uma dica sua. Ah, tá bom, tá bom. 1, 2, 3 e... Ei, Davi, chega aí, me dá uma força que tá aí, Davi. Chega aí nesse reggae raiz de Davi, buscando a mensagem verdadeira e uma ajuda de primeira. Queremos saber onde devemos ir, e aí dá uma dica, Davi. No Salmo 72 diz: o seu nome permanecerá eternamente. O seu nome irá se propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações o chamarão bem-aventurado. Então, o Natal está ligado a uma pessoa cujo nome permanece para sempre. E todas as nações um dia o conhecerão. Todas as nações! Isso mesmo, todas as nações. Será que agora eu posso continuar meu ensaio? Claro, claro, Rei Davi. Já nos ajudou bastante. De nada, até a próxima, viu? Rei Davi, só mais uma coisinha. Ah, você tá me tirando? Calma, calma, Davizão. Só pra gente cantar aquele refrãozinho maneiro. Bora lá, hein? 1, 2, 3 e... Vai, Davi, falou aí, valeu pela força que tá aí, Davi. Valeu aí pelo reggae raiz de Davi. Vai, Davi, falou aí, valeu pela força que tá aí, Davi. Valeu aí pelo reggae raiz de Davi. Ah, procure um profeta. É bem capaz dele ajudar vocês, beleza? Jeová salva. Última dica e não se esqueça. Jeová salva. Tchau! Tchau! Tá, Deus teve um filho, mas por que o rei Davi ficou falando Jeová salva e disse que era a última dica? Jeová salva. Olha, Mrs. Mary, estudamos alguns significados no nosso Instituto Glory School de Espionagem. E vocês sabem o significado de Jeová salva? Não, qual é o nome? Bom, o nome é Isaías. Elementar, minha cara. Davizão falou, o profeta Jeová salva. Agora temos que encontrar The Prophet Isaiah. Hein? Profeta Isaías, né? Numa boa, eu sei que você tem uma descendência inglesa, mas não força, beleza? Ok. Foi mal. Nós temos que encontrar o profeta Isaías. Alguém me chamou? Isaías! Profeta Isaías! É isso aí, sou eu. Ué, mas onde é que você estava? Ah, tá sentado ali do lado do Breno. Eu costumo vir aqui na igreja, eu amo estar na casa de Deus. Mas assim, tão simples? Ah, mas a palavra de Deus não é algo simples? Basta a gente ler, crer e exercitar. Mas e aí, o que vocês precisam? Bom, nós estamos à procura do Natal. Temos uma Bíblia, oramos a Deus e Ele tem nos orientado tanto. Nos levou até o rei Davi e agora até você, profeta Isaías. Ah, o Natal, é claro que eu posso ajudar. Como vocês podem ler aqui na Bíblia, eu fui o que mais escreveu sobre o verdadeiro sentido do Natal. O Filho de Deus é o único Salvador do mundo. Tá bom, eu vou contar. Poderia imaginar que eu viria a falar sobre alguém que eu nunca vi? Quem poderia imaginar que Deus iria me usar para alguém tão
tão importante assim. Emanuel, Filho de Deus, e lá no céu está. Forte Deus, o príncipe da paz, a pedra preciosa que está em Sião, o que o olho cego e pode dar visão pelas suas pisaduras. Nós somos sarados, nem a forte sepultura pôde segurá-lo. Quem poderia? Quem poderia imaginar que eu iria falar sobre alguém que eu nunca vi? Quem poderia imaginar que Deus iria me usar para alguém tão importante assim? No céu está, maravilhoso, forte Deus, o príncipe da paz, a pedra preciosa que está em Sião, o que o olho cego e pode dar visão, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e nem a forte sepultura pôde segurá-lo. Toda a minha alma e sempre pregarei, o Filho de Deus salvar. Eu louvarei com toda a minha alma e sempre pregarei, o Filho de Deus salvar. Eu louvarei com toda a minha alma e sempre pregarei, o Filho de Deus salvar. Eu louvarei com toda a minha alma e sempre pregarei, o Filho de Deus salva. Você cantou sobre o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Emanuel é o Filho de Deus, que significa Deus conosco. Olha só, eu preciso ir embora agora, mas antes eu vou deixar 2 dicas com vocês. Então a primeira é que vocês peguem a Bíblia e vejam bem depois do que eu escrevi, porque eu tenho certeza que tudo que eu previ aconteceu. Então vocês estarão bem perto do que vocês procuram. Mas olha agora outra dica:
Cuidado com aqueles que tentam mudar o verdadeiro sentido do Natal. Desde muito tempo, muitas pessoas vêm tentando enganar os outros, tentando mudar o verdadeiro sentido e o personagem principal do Natal. Então, cuidado. Que Deus abençoe a busca de vocês, que vocês encontrem o que vocês procuram e até a próxima. Ele disse pra gente ler mais pra frente. Mas olha, só tem alguns nomes comuns: Mateus, Marcos, Lucas, João. Tá aí, gostei. Em Mateus fala do nascimento do Filho de Deus. O nascimento do Filho de Deus. Na verdade, o nome dele é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus conosco. Uau! Então, se é o nascimento do Filho de Deus, nós temos que festejar. Festejar e muito. Viva Jesus Cristo, ele nasceu. O Filho de Deus nasceu. Como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Rei, 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 Jesus é o nosso rei. Rei, 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 Jesus é o nosso rei. Rei, 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 Jesus Parem! Parem todos! Que história é essa? Que rei é esse? Eu não ouvi meu nome.
Seu nome? Mas como é o seu nome? Como você ousa? Como ouço? Uai, eu ouço com os ouvidos. Já basta! Nem mais uma palavra, sua mucama. Eu sou Herodes, o único e poderoso rei, o grande rei Herodes. E vocês deveriam me adorar, igual eles fazem com os pastores, com os cantores. Só muda o santo, sabe? Ah, e eu quero saber, que rei que é esse que eu não conheço? Porque se eu pego, eu mato. Ah, eu mato! Calma, detetives, calma. Ele não pode matar o Filho de Deus, que é o único e verdadeiro Rei dos Reis. Rei dos reis. Ah, eu mato! Eu sou o máximo, eu sou o tal, eu sou o astro desse Natal. Não há competição, eu quero a atenção. Todos de vermelho com presentes na minha mão. Eu sou o popstar galã da TV. Estou na moda, vou te envolver. Há uma competição, eu quero a atenção. Com os holofotes em mim, não nessa celebração. Eu sou o foco total, todo ano é igual. Não tenho cara de mal. E daí você nem sabe o que é o Natal. Eu sou o foco total, todo ano é igual. Não tenho cara de mal. E daí você nem sabe o que é o Natal. Deus é o máximo, o maioral. O seu filho Jesus é o motivo do Natal. Não há competição, dele é a atenção. Enfim, ele veio a poder em sua mão. Ele é quem vencerá, sempre vai viver. Nunca acaba, não pede seu poder. Não há competição, dele é a atenção. Ele é o menino que traz a salvação. Jesus é o foco total, hoje sempre será igual. Herodes, você se deu mal, pois não vai ficar para ver o Natal. Jesus é o foco total, hoje sempre será igual. Herodes, você se deu mal, pois não vai ficar para ver o Natal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pois não vai ficar para ver o Natal. Tchau, Herodes, tchau, Herodes, tchau, Herodes, tchau. Tchau, Herodes, tchau, Herodes, tchau, Herodes, tchau. Tchau, Herodes, tchau, Herodes, tchau, Herodes, tchau. Não! Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia no lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá. Mas avisado em sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno.
Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Nazareno, nasceu e nada e nem ninguém conseguiu impedir esse acontecimento, pois isso era plano de Deus. Isso mesmo, Mr. John. Elementar, meu cara. Joel Locke Holmes. Isso, detetives. Sou eu mesmo. E gostaria de parabenizá-lo juntamente com Mrs. Mary e Mr. John pelo brilhante trabalho feito. Então calma, quer dizer que a gente encontrou o nosso objetivo. Jesus Cristo nasceu, então encontramos o Natal! Aê! Bom, não necessariamente, pois Jesus Cristo morreu. Vocês sabiam? Morreu! Mas se ele morreu, então não é motivo de festa, gente. Ah, mas é sim, pois Cristo está vivo. Vivo? Como assim vivo? Vocês vão entender, pois o segredo que vocês procuram está na verdade naquele baú, que caso vocês não tenham visto, estava ali o tempo todo. Assim como temos a solução dos nossos problemas na frente de alguns bancos, aí onde vocês estão sentados. O tempo todo? Isso, detetives, o tempo todo. Então, o segredo tá ali? Eu posso abrir? Será que Jesus vai estar ali? Claro que pode abrir. E você que está aqui conosco nessa noite, também pode pegar a solução do segredo do Natal. Está aí no bolsinho da cadeira da frente. Vai, pode pegar. Um espelho? Um espelho? Um espelho, meus caros espiões. Um espelho? Estamos procurando há todo esse tempo por um espelho. Como assim um espelho? Eu não vejo nada demais, só a minha cara. E vejo ela desde que nasci. Tô até enjoada. Mas o segredo está justamente aí. Você lembra que eu disse que Jesus Cristo está vivo? Aham. Pois bem, Jesus Cristo, quando estava com seus 30 anos, começou a trabalhar especificamente em seu ministério, levando as boas novas do Evangelho para as pessoas e as convidando para receberem a salvação. Ele operava milagres, curava as pessoas e as libertava, levando a paz que somente podia vir do único Filho de Deus. Porém, aos seus 33 anos de idade, ele foi perseguido, preso e apanhou muito, pois as pessoas não queriam aceitá-lo como Filho de Deus, o Messias prometido, da qual Davi e Isaías falaram. Vocês se lembram? Sim! As pessoas não quiseram aceitá-lo, e para matá-lo, crucificaram ele numa cruz, e ele morreu. Mas você disse que Jesus está vivo, mas eu não o vejo. E ainda disse que ele estava naquele baú. Mas o que foi encontrado foi apenas um espelho, igual a todos aqui neste lugar. Elementar, minha cara. Jesus Cristo, 3 dias após a sua crucificação, ele ressuscitou e venceu a morte. Nem a morte deteu. Nada podia impedir o sucesso do plano de Deus. Sim, sim, sim. Mas eu não o vejo. Minha cara, e todos os que estão aqui nessa igreja, por favor, olhem o que vocês encontraram. Olhem para o espelho. Se vocês entenderam a história que foi contada e aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e compreendendo que Ele é o único que venceu a morte, vocês verão que Jesus Cristo vive em vocês. E este é o segredo do Natal. Somente desta forma nós podemos encontrar o Natal. E por isso Ele continuará para sempre, pois Ele nasceu, viveu entre nós e morreu, mas ressuscitou e vive em nossos corações. E se você que está aqui nessa noite viu nesse pequeno espelho uma imagem sem paz, sem alegria, sem motivação e sem esperança, hoje queremos trazer novamente a esperança e há um motivo de um Natal ser comemorado todos os dias, com novidades de vida e paz inigualável. Jesus Cristo nasceu e vem em nossos corações. Glórias a Deus. Meus irmãos, essa pergunta eu creio que foi respondida através de toda essa ministração. Onde está o Natal? Época como essa nós fazemos muitas perguntas. Algumas pessoas talvez estão levantando algumas perguntas. Onde vai passar o Natal? Talvez você tenha alguns dilemas, algumas dúvidas. Por exemplo, que roupa que vai usar? Pensando no cardápio desse dia.
ou talvez pensando se vai fazer amigo secreto, enfim. De fato, muitas dúvidas que se traz diante do Natal. Mas na verdade, tem uma pergunta, aliás, algumas perguntas mais importantes que muitas vezes nós não paramos para refletir. Por exemplo, se você já parou para perguntar se Deus estará presente entre nós, no seu Natal, na sua casa, Deus estará presente? Porque não faz sentido o Natal, celebrarmos o Natal sem a presença dEle, sem a presença do Senhor. Nos conectamos com amigos, com familiares, isso tudo faz a diferença, mas quando olhamos para a palavra, que o Senhor, Ele esteve presente, conforme diz em Lucas, no capítulo 2, verso 8 e 9, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. Agora uma coisa tremenda, irmãos, quando nós compreendemos se Jesus, Ele estará presente, porque o que faz sentido no nosso Natal é compreender que Deus veio até nós para nos salvar. Isso é o Natal. Deus veio até nós para nos salvar por intermédio de Cristo Jesus. Outra pergunta importante: a alegria estará presente entre nós. No seu Natal, Deus estará presente, a alegria estará presente. Muitas vezes nós não perguntamos se essa alegria ela está presente em nossas vidas. Para muitos é um dia triste, marcado com algo trágico. Para outros é sem graça. Mas na verdade que nós temos que compreender que esse dia na história foi marcado com um dia de muita alegria, conforme diz a palavra do Senhor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A verdade é, meus irmãos, quando nós, para se alegrar, não precisamos depender de nenhuma circunstância. Sabe por quê? Porque a verdade, não podemos associar a alegria do Natal a nós mesmos, mas sim a notícia do nascimento do Salvador. É a notícia, não está associada ao nosso dia ou às nossas circunstâncias, mas sim nessa grande notícia que nasceu o Salvador. Eis uma grande razão para estarmos alegres, independente de qualquer circunstância. Terceira e última pergunta que devemos fazer no Natal, meus irmãos, é uma pergunta muito importante: a adoração estará presente no Natal? A adoração estará presente no Natal? Porque também nesse dia marcado na história, foi marcado também com um dia de muita adoração. Quando olhamos na palavra, percebemos claramente que foi um dia em que o céu se rasgou, os anjos vieram e adoraram ao Rei dos Reis, celebraram a Jesus, adoraram a Ele e deram louvor a Ele. O que nos ensina, irmãos meus, que Natal sem um bom momento de adoração não é Natal, é paganismo, é consumismo, é qualquer coisa menos a essência do que realmente é o Natal. A pergunta que eu faço nesse dia especial: haverá adoração, haverá momentos de adoração, haverá momentos para que você possa parar com a sua família e adorar o dia em que veio uma esperança e que hoje está entre nós e habita em nós, em nosso coração. Fará muita diferença, meus irmãos, esse dia, porque o Natal precisa garantir a presença de Deus, da alegria e de um verdadeiro momento de adoração. Este é o sentido genuíno do Natal. Precisa garantir isso. Se não garantir nesse dia a presença de Deus, a alegria das boas novas de salvação, do Evangelho de Cristo e de um verdadeiro momento de adoração, é apenas um dia, é apenas um feriado. Eu creio que não é este o propósito, nós como cristãos, como os filhos de Deus, para celebrarmos não somente o dia 25, mas também todos os dias de nossas vidas. Eu concluo com uma palavra muito importante: Jesus trouxe Deus para nós. Ele trouxe Deus para nós. Quando Ele veio a este mundo, Ele veio com uma missão: trazer Deus para nós. Isso é a essência do cristianismo. É comunicar que Jesus trouxe Deus para nós. Muitas religiões, outras pessoas fazem o possível
para chegar diante de Deus, para buscar a Deus com seus esforços. Mas a essência do Natal é comunicar para mim e para você que Jesus trouxe Deus para nós. Ele trouxe uma esperança para nós, uma alegria que não é passageira. Não sei como você se classificou quando viu a sua imagem neste espelho. Talvez sem esperança, desmotivado, mas saiba de uma coisa, não é sobre nós, mas sim sobre Cristo. É a certeza que Ele habita em nós, a certeza que Ele virá um dia buscar a sua igreja. E saiba de uma coisa, a nossa alegria não dura apenas um dia, a nossa alegria está nele, e para Ele viveremos todos os dias para a glória do nome do Senhor Jesus, e será uma alegria eterna, queridos, de adorar a Ele. Nosso propósito aqui foi comunicar a essência do Natal, e trazer essa oportunidade para você, meu querido, de abrir o seu coração para Jesus, se entregar a Jesus, não ser simplesmente mais uma data comemorativa, celebrativa, ainda que muitos se emocionam, mas entender realmente o principal objetivo, que é adorar aquele que um dia veio a este mundo, que cumpriu o propósito de Deus, ao ir numa cruz, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à destra de Deus Pai. No entanto, Ele enviou o teu Espírito, o Espírito Santo, para que todo aquele que nele crer, a qual Ele guiará todos os dias para a eternidade. Essa é uma esperança bendita do nosso Deus. Se essa é uma esperança que nós temos e devemos celebrar, então vamos com alegria celebrar a Jesus, pois Ele nasceu, Ele vive e está entre nós. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus.
Jesus é o nosso rei. Rei, rei, rei. Jesus é o nosso rei. Rei, rei, rei. Jesus é o nosso rei. Rei, rei, rei. Jesus é o nosso rei. Declara, igreja. Vamos continuar. Jesus é o nosso rei. Rei, rei, rei. Jesus é o nosso rei. Rei, rei, rei. Jesus é o nosso rei. Rei, rei, rei. Jesus é o nosso rei. Aleluia! Toda glórias a Ele. Toda honra a Ti, Jesus. Todo louvor, toda adoração seja dada somente a Ti, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Valeu a pena, irmãos? Glórias a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dessa equipe tão preciosa que engajaram, ensaiaram, consagraram em oração, em jejum. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, irmãs, queridas. Voz abençoada, hein? Quantas vozes ungidas. A vida da nossa equipe, nossos irmãos do teatro, obrigado pela vida de vocês. Glória a Deus pela participação no elenco aqui, né? Quantos talentosos, né, irmãos? Que é isso, hein? Deus abençoe a vida de vocês, meus preciosos. Nossos irmãos lá do mídia também, que Deus abençoe a vida de vocês. Sem citar nomes aqui, porque vários tiveram sua importância e queremos louvar ao nome do Senhor Jesus pela vida de todos vocês. Antes de nós orarmos e ministrarmos a bênção, nós temos uma cantina e sendo preparada ali, hambúrguer, bolinho de bacalhau, lá no estacionamento, ali na quadra, tá bom, meus irmãos? Quero pedir, por favor, como temos bastante pessoas, vamos sair tranquilamente, tá certo? Com paz, e tenho certeza que nós iremos testemunhar de uma noite marcante para a glória do Senhor Jesus como essa, amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai de bondade, te damos graças e louvores, pois nós celebramos o Natal todos os dias, celebramos Cristo, celebramos o Senhor, mas como é bom, Pai, celebrar a Ti na companhia de amigos, de família, com saúde, com banquete. Senhor, ajuda-nos a não perder nossos olhares de Ti, mas que nessa noite, Pai, que realmente essa mensagem, através dessa criatividade, que tudo que aconteceu, Pai, que realmente venha restaurar e resgatar em nós a essência do Natal, que é Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, que os nossos corações sejam avivados em Tua presença. Nós oramos, Senhor, que a Tua bênção venha sobre cada família, venha trazer paz aos aflitos, consolo aos que choram. Nós, ó Pai, clamamos que haja esperança para aqueles que estão desesperados. Senhor, nós oramos que nesses dias muda, Senhor, o curso da história. Nós cremos que o Senhor tem poder para salvar, tem poder para restaurar. Tu és o Senhor, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre, eternamente. Aleluia, que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a doce e plena comunhão do Espírito Santo, continue transbordando o seu coração, a sua família, sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim para sempre, amém e amém. Feliz Natal, celebre a Jesus, glória a Deus.